Hoje nós faremos o treinamento do Apollo da sessão de eventos, né? Então, eu vou apresentar novamente o sistema para vocês poderem, o sistema de teste para vocês poderem acompanharem. Aqui eu vou utilizar o perfil operacional, eh, porque tanto o perfil departamento unidade, quanto o perfil comissão de cultura, eles vão ter o mesmo caminho, o mesmo acesso, né? Então, vou utilizar só por ou esse perfil só por comodidade mesmo, mas os outros também têm o mesmo acesso, né? As diferenças eu vou explicando durante o processo, né? Então, aqui no Apollo, cada perfil ele tem uma certa quantidade de menus, né? Mas todos esses que eu citei, eles têm o menu eventos aqui. Então, aqui no gerenciar, a gente consegue verificar a lista dos eventos já cadastrados. Aqui no desenvolvimento não tenho nenhum cadastrado ainda. E aqui vai estar selecionado a unidade que você tem acesso. Caso você tenha acesso a mais de uma, ele vai mostrar na lista as duas unidades, né? Então, aqui como eu estou com o operacional, ele mostra a lista de todos, né? Aqui ele tem o filtro de todos os eventos permanentes ou os anos, né? Bom, aqui quando a gente vai fazer o cadastro de um evento, clica nesse botão de incluir evento, ele já abre o formulário do evento. Meu nome, eu tive um contato com ele, ele está nessa corrente de CPI, e hoje, assim, que ele Então, aqui a primeira pergunta, ela é importante para informar se vai fazer parte do programa Entre Artes ou não. O programa Entre Artes, ele provavelmente, em um futuro próximo, vai passar por uma reformulação, mas no momento ele funciona da seguinte forma. Os participantes da comunidade USP que instalam o aplicativo, fazem login com seu usuário e senha USP, senha única, né, e fazem a leitura dos QR Codes disponibilizados nos eventos que participam do programa Entre Artes, ganham pontos. Esses pontos eles conseguem trocar por alguns prêmios. Então, depois eu mostro para vocês no sistema de produção os prêmios que estão disponíveis, né, e que a gente ainda tem para disponibilizar para os alunos, certo? Então, aqui respondendo que não, ele já está acabado. Caso seja respondido que sim, ele abre mais algumas opções. Se o evento é permanente, se o evento é vinculado a um órgão externo. Essa parte do órgão externo aqui, ela não tá disponível no momento, né? Isso era uma parceria que tinha sido planejada e que acabou não se concretizando. Aqui, o evento permanente quer dizer que o evento não tem uma duração definida, né? Então, ele não vai expirar, né? Então, por exemplo, se for colocado o evento para uma exposição permanente, ou né, para algo que não tem uma data definida para acabar, como um, uma escultura, né? A aba permanente só aparece quando está marcado que faz parte do Entre Artes, tá? Então, eu vou voltar aqui, ó. Então, quando está não, ele não aparece se é um evento permanente, só quando está sim. Então, aqui marcando como evento permanente, ele também dá para anotar aqui embaixo que são algumas opções vão sumir, porque elas não fazem, né, não fazem sentido caso seja um evento permanente, como no caso de um coordenador, porque se há uma escultura que é o evento. Então, não faz sentido ter um coordenador, um professor coordenador. Então, por isso aquela opção some. Então, vou deixar aqui como não é um evento permanente. Aqui,
No de vocês, já vai estar preenchido com a unidade que vocês têm acesso, caso esteja acesso a só uma, se tiver mais de uma, ele vai mostrar as opções que vocês têm acesso. Então, por exemplo, vamos colocar aqui na biblioteca. O evento vai ser apresentação de essas. O coordenador responsável aqui pode ser buscado pelo nome ou pelo número USP. Vou pegar aqui pelo número USP. Corresponsáveis do evento também, na mesma coisa. Então, por exemplo, vamos supor, coloco aqui eu, é um exemplo aqui, coloquei como o responsável pelo evento, uma breve descrição, então, mais, tem o máximo de caracteres, é sempre bom descrever melhor, né, porque isso vai estar apresentado, essa descrição vai estar apresentada no aplicativo. Então, data final hoje, termina no sábado. Horário das 14 às 16 horas. Aqui no caso, se tiver inscrição, vamos colocar nesse, onde vão ser as inscrições. É importante lembrar que as inscrições de eventos não podem ser no Apollo, diferente das inscrições de curso que tem a parte do Apollo, mas as inscrições de evento não. A carga horária de 15 horas. Aqui, a área de extensão e linha de extensão também são aquelas, a área e linha da CAPES, né, não, então, mas ele não é um campo obrigatório, né, dá para ver aqui como não tem o asterisco, mas é sempre bom colocar, né, então, cultura, cênicas, artes, público-alvo, nesse caso aqui, pode ser, adultos, maiores de 18 anos, maiores de 16 anos, público geral, público externo, público interno, pode ser descrito de várias formas, né? O número de participantes previsto, então vamos supor aqui que estamos esperando por volta de 200 pessoas, né? Seleciona aqui na faixa de 101.500, o tipo de evento é um evento cultural, aqui podem ser selecionados mais, né, então, cultural esportivo, a classificação do evento, a abrangência do evento, então, um evento local. Se tiver interface com alguma outra área, né, então, por exemplo, o grupo que vai fazer a peça é um grupo da comunidade externa, ou teve um fomento da pós-graduação para esse evento, ou uma divulgação, alguma parceria. Então, se possui interface com algum, aqui no outros entraria, por exemplo, governo estadual, fontes de financiamento se houverem, se o evento é pago gratuito. Então, aqui no caso do evento pago, vai ser questionado depois o, né, o valor unitário, né, e na prestação de contas, se isso foi, qual foram os custos, gastos, tal, né. Então eu vou fazer primeiramente um evento gratuito, depois a gente pode fazer um pago. E aqui, o botão de salvar. No momento, não há previsão para inscrições para eventos no Apollo. A emissão dos boletos, também ainda não há, mas já há proposta. A proposta vai ser
está sendo analisado e discutido. A inscrição, no momento, ainda não está em pauta. Bom, assim que a gente salvou essa parte do evento, ele mostra para nós aqui as outras 4 abas. Essa aba local e a aba entre artes, elas são muito importantes caso tenha sido respondido aqui as 3, né, as 3 aqui, local, mapa e entre artes, elas são muito importantes caso tenha sido respondido aqui como sim. Eu vou pegar aqui o local. A parte da exposição dos eventos ao público, eu vou chegar lá, tá mais para frente. Então aqui eu coloquei o CEP, mandei ele buscar o endereço, né, então já aparece aqui todos os dados, né. Então aqui o dado que ele não preenche é o número, complemento se houver também não é buscado pelo CEP, telefone de contato. Que o website se houver, outras mídias sociais se houverem, né, e também já podemos salvar. Então, assim que a gente vai salvando e preenchendo as abas, elas vão ficando verde aqui. A gente passa para a aba mapa. Ela já fica verdinha ali, porque ela é buscada a partir do CEP. Porém, é necessário olhar aqui, porque isso aqui faz parte da geolocalização do Entre Artes. Então, caso aqui esteja com a localização um pouco, ele não está carregando no desenvolvedor, porque o desenvolvedor não pega essa cisterna, mas aqui vai aparecer o mapa, né? Depois eu mostro para vocês no produção em algum evento, né? É, e aqui dá para ajustar esse pin. Quando eu movo aqui com a mãozinha, ele move o mapa. Quando eu movo aqui com o dedinho, ele move esse pin aqui e muda as coordenadas aqui. Para ver que a coordenada muda um pouquinho. E aqui a gente passa para o Entre Artes. Aqui é a área, né, novamente, só que essa é a classificação da área no Entre Artes. Nesse aqui só pode ter uma. No outro a gente pode ter mais de uma, nesse aqui só pode ter uma. O site eventos.usp, ele não é de responsabilidade da Pró-Reitoria, não há previsão da reitoria de reativação do mesmo. Então, a gente vai chegar lá ainda, não está nesse momento. Aqui, eles, dá para colocar uma imagem que vai aparecer no aplicativo do Entre Artes. Então essa imagem aqui é a que aparece no aplicativo Entre Artes, ele já vem com a da Pró-Reitoria como padrão, vocês podem trocar pela imagem que fizer mais sentido. Caso não seja colocado nenhuma, aparece a da Pró-Reitoria, certo? Bom, no caso aqui eu não vou trocar. Então, aqui já está tudo verdinho. Então eu posso voltar aqui para a lista de eventos, e o evento vai estar aqui. A partir do momento que o evento acaba, então eu vou colocar aqui, eu vou trocar só para a gente dar uma olhada. O evento aconteceu dia 22. Ele libera aqui automaticamente a prestação de contas. Então aqui, o evento não era pago, então valor arrecadado após o evento, ele não fica como não obrigatório. Ao final foram 150 participantes. Aqui na autoavaliação do evento, o que deu certo, o que não deu, se o evento foi, é sobre a gerência do evento. Não é se o evento foi bonito, não, assim, por exemplo, faltou
para disponibilizar aos participantes. Se houve alguma matéria na mídia, pode ser o link, pode ser o nome da matéria e o jornal, né, do que a descrição disso, como vocês preferirem. E essa é a prestação de contas de um evento gratuito, muito simples, muito tranquilo de fazer. Salvei, pronto, prestação de contas concluída. Quando essa prestação de contas não é feita dentro de 30 dias após o término do evento, o coordenador e o corresponsável recebe um e-mail informando que a prestação de contas não foi realizada. Aí tem que entrar aqui e fazer esse preenchimento. Principalmente para eventos gratuitos, as pessoas acabam esquecendo. Então é bom vocês saberem que essa prestação, mesmo para evento gratuito, ela é muito fácil de ser preenchida e muito simples, né? Então não dura 5 minutos para resolver essa questão e parar de receber e-mail. Não tem como a gente cancelar esse recebimento sem que a pessoa faça essa prestação de contas. Ela pode ser feita tanto pelo professor coordenador, quanto pelo departamento, quanto pela CSEX da unidade. Então aqui agora a gente pode olhar aqui nessa impressorinha aqui na lista de eventos, que tem o pôster com o QR Code, que é o que vai fazer a ligação com o aplicativo do EntreArtes para que as pessoas ganhem pontos. Caso o evento participe do EntreArtes, é muito importante que esse QR Code seja fixado, porque ele já tem o número de pontos aqui, tem o QR Code, a pessoa já escaneia pelo próprio aplicativo e consegue fazer o check-in, que é o que garante os pontos para a pessoa para poder futuramente trocar pelo que ela deseja. Então aqui tem impressão, né? Como ele fica bonitinho. Posso fazer o download também, apresentar ele numa tela, se for o caso. Como o QR Code ele é muito facilmente lido pelos celulares, isso pode ser até apresentado em uma tela digital, num telão, se for uma exibição de um filme, no final do filme, não tem nenhum problema com isso. Então, aqui eu vou fazer mais um evento, agora um evento que não faz parte do EntreArtes, e será um evento pago. Vou utilizar os mesmos dados, não faz parte do EntreArtes, ele torna essas linhas aqui como obrigatórias. Como a gente já fez esses passos, eu vou passar um pouco rápido por isso, para a gente chegar nesse daqui. Então, o evento vai ser pago, e aqui eu tenho que indicar o valor unitário do evento. Então, os custos são R$ 20. Novamente, eu tenho que colocar o local. Nesse caso, como o evento não faz parte do EntreArtes, não é importante essa aba mapa, então salvando aqui, ele já gera um mapa, que não é necessário mexer caso ele não faça parte do EntreArtes. E como eu coloquei ele como não faz parte do EntreArtes, essas abas aqui já ficam desabilitadas, porque são as abas que são só para o aplicativo. Então, aí vemos para a prestação de contas, então o valor arrecadado aqui, R$ 100, avaliação do evento, principais matérias vinculadas se houver, e pronto, está feita a prestação do evento pago. Também bem simples, não demora uns 5 minutos para fazer, certo? Agora a gente chega na parte que, né, como esses eventos estão sendo divulgados. Esses eventos cadastrados no Apollo, eles são enviados, caso eles sejam eventos futuros, né, não eventos passados, porque sim há a possibilidade de inserir um evento que já ocorreu,
Mas aí não é indicado que se coloque ele no entre artes, porque se ele já ocorreu, as pessoas não vão poder fazer o check-in, né. Então eles são encaminhados para divisão de comunicação institucional, assim que são cadastrados. E fica a critério da divisão fazer essa divulgação. Não são todos os eventos que são vinculados, mas esses eventos podem ser divulgados conforme a disponibilidade da equipe, né, uma outra equipe. Não é a equipe do Suporte Apollo que faz essa divulgação, a gente não seleciona os envios, todos são enviados para eles e eles fazem essa seleção. Montam a pauta, fazem a matéria, desde que isso seja coerente com do, do tempo de trabalho, né? Tudo que envolve essa comunicação que já é feita, né, pela divisão. Oi, Edson, é Sueli da Selex Agaúcho. Isso ele. Bem, entre artes, o que significa? Como que a gente consegue verificar o que é entre artes ou não? O Entre Artes é um aplicativo, né, que vocês podem instalar no celular e para ele fazer parte do Entre Artes, não tem nenhum critério específico. Fica a critério da unidade mesmo. Eu só vou achar aqui o aplicativo para mostrar para vocês. Então, esse aqui é o aplicativo do Entre Artes, não vai dar para ver muito bem. Deixa eu tirar a minha apresentação aqui. Então, aqui no aplicativo é que agora a gente está sem nenhum evento participante, né? Tem alguns eventos da pós-graduação que eles também participam, eles ficam aqui separados em abas, né? Então tem a abinha dos eventos, só os da pós e o que a pessoa marca como favorito. E ela pode vir aqui no menu lateral. Desculpa. Aqui do eventos mesmo, ele tem essa câmerazinha aqui, que clicando nela, ele pede a localização e abre a câmera para fazer o escaneamento. Aqui a pessoa tem os prêmios aqui do lado. E aqui é a listagem dos prêmios que ela pode requisitar com esses pontos. Tem o valor de pontos e todos os prêmios que estão disponíveis. Esses são os prêmios que ainda estão disponíveis para o Entre Artes antes dessa reformulação que deve ocorrer em breve. O, o critério é exatamente se a unidade quer participar. Não tem impedimento, fica a critério da unidade, dos organizadores do evento. Outra coisa, Edson, você falou que as inscrições não entram pelo Apolo. Então, esse dinheiro fica diretamente com a pessoa do evento? Sim, para o Apollo é só um relato. Não tem o gerenciamento de custo não fica no Apollo. Diferente do curso, a prestação de contas, o gerenciamento não é pelo Apollo. É feito na unidade, pela tesouraria da unidade, o financeiro da unidade. Obrigada. Né? Em eventos online, pode ser colocado o endereço da unidade, mas é bom deixar isso bem específico, porque não é bom que esses eventos estejam no Entre Artes, porque o check-in ele é vinculado à localização. Eu creio que essa localização ela ainda esteja destravada por conta da pandemia, né? Então, no período da pandemia, ficou destravada essa localização para poder fazer o login pelo online mesmo.
mas eu não sei se com essa reformulação que vai ocorrer, se ela vai ser reativada ou não. Ô Edson, eu lembro que no treinamento de atividades de cultura e extensão, você fez algum comentário ali comentando um pouquinho a diferenciação, uma nuance que tinha, né, entre evento e atividade. Você podia dar uma repassada nisso, fazendo favor, que eu achei que eu tinha anotado aqui e não anotei. Obrigado aí. O evento cadastrado no Apollo, ele faz essa interface com o aplicativo e com a divulgação. Então, ele é o que está... Ele é, por exemplo, uma peça de teatro é um evento. Ela deve ser cadastrada como um evento, ela vai para o relatório do coordenador ali como um evento. A atividade, ela é mais como, por exemplo, um suporte à comunidade ou uma participação de banca. Isso não é para ser cadastrado como um evento, né? O evento é o que você atrai o público, atende as pessoas. Então, mesmo que seja o público interno, mesmo que seja uma peça para os alunos, é um evento. Agora, um apoio numa orientação, ela não é um evento, ela está ali para atender uma pessoa, duas pessoas, certo? Tá, então parece que tem uma coisa mais do avulso quando se trata de atividades, né? Nem sempre, porque, por exemplo, uma participação em uma feira, se a feira for organizada dentro da USP, ela é evento. Se ela for se o docente é convidado a participar de uma feira externa da USP, ela não é um evento, ela é uma atividade cultural. Então, depende mais da organização. Eu acho que ficou meio confuso, ou deu para entender? Não, acho que deu para entender. Qualquer coisa, a gente tiver dúvidas pontuais, aí eu escrevo pelo e-mail, então, depois. Tudo bem. Deu para entender, sim. Obrigado. Michel, você quer explicar essa parte da interface? Como que ela está? Posso aproveitar já, então, para já fazer o link, né, com o que você está falando. Na verdade, assim, em relação ao Entre Artes, é o que o Edson já falou, né? Ele vai ter uma reformulação, mas a gente ainda não sabe exatamente qual, né? Qual será a reformulação, porque está sendo discutido, inclusive, entre as pró-reitorias, porque, como o Edson mostrou aí, né, acabou sendo, em algum momento, incorporou essa aba da pós-graduação e o objetivo é meio outro, e ele dá créditos, né, para pós-graduação, e aí na esteira disso veio também uma possibilidade de fazer isso para graduação também, e aí a gente chegou à conclusão que estava desvirtuando o objetivo inicial do Apollo, né? Então a gente está tendo essas conversas com as outras pró-reitorias para ver qual é o melhor caminho, se faria um outro aplicativo para essas coisas de créditos, de disciplinas, e aí volta o Entre Artes para a ideia original, né? Ou não, mas enfim, não adianta eu ficar falando muito aqui, porque eu vou estar falando só possibilidades que ainda estão em aberto, né? Agora, tem essa outra interface que foi, acho que o Ricardo, né, também comentou aí, o pessoal mencionou o antigo portal Eventos, e é como o Edson falou, esse portal não era da pró-reitoria, né? Ele era um produto da SCS, e aí quando eles mexeram, reorganizaram os produtos ali, com o jornal da USP, mídias sociais e tudo mais, optaram por tirar esse portal Eventos do ar, por uma série de motivos ali, e aí agora a gente começou a conversar com eles como uma forma de voltar a aproveitar os cadastros do Apollo para divulgação nas mídias da USP, né? Então, o jornal da USP, ele meio que substituiu tudo, assim, né? Ele virou um grande portal que ele inclui o Eventos USP. Mas eles não conseguem aproveitar os cadastros do Apollo como era antes, porque antes era automático, né? Se a pessoa clicasse, lá tinha um campo, né? Mas acho que isso era no curso, se eu não me engano, né, Edson? Que tinha um campo lá, enviar para o portal, eventos. Não, era no Era Eventos no Eventos mesmo, mas era um botão.
Então, o que eles falaram lá é que eles não conseguem voltar a ser uma coisa automática como era naquela época, porque eles não conseguiam controlar desde detalhes assim, sabe? Tipo, a pessoa cadastrou tudo em caixa alta, o outro tudo em caixa baixa, ou com erro de português. Então, eles tinham uma dificuldade para gerir esse conteúdo, assim. Então, eles não conseguem deixar liberado para uma publicação automática. Mas, por outro lado, a gente aqui na Pró-Reitoria está começando a trabalhar mais junto com eles. Então, a ideia é que o jornal da USP atual, né, que é o portal, né, que ficou ali de jornal da USP, ele vai ganhar uma área nova que é para divulgação de eventos culturais e coisas assim que a gente vai conseguir alimentar, né? E aí a gente alimenta a partir desses cadastros do Apollo, né? Então aí vai tanto para esse espaço que seria o substituto do antigo portal Eventos. E aí, eles já estão desenhando isso lá, o webmaster ali responsável pelo Jornal da USP já tem um protótipo e tal. E a gente também pode tentar conseguir trabalhar mais com essas pautas aqui pela Pró-Reitoria, então mandar para a imprensa, publicar em mídias sociais, e tudo coisa que a gente ainda não faz tanto hoje em dia, né? A gente acaba focando mais nos órgãos da Pró-Reitoria, mas se a gente conseguir organizar dessa forma, a gente consegue ir pescando coisas do Apollo. A gente não teria pernas para ficar fazendo uma divulgação de tudo o tempo todo, mas né, a nossa divisão de comunicação pode, sei lá, fazendo algum rodízio, de pegando das unidades e coisas assim, né? Então, até uma coisa que foi falada no chat mais cedo era isso, né? Então a pessoa vai cadastrar no Apollo para quê, né? Porque ela cadastra e não serve para nada. Então a ideia é que sirva. Então, se a pessoa cadastrou, já vai servir para ir para o jornal da USP, como era no antigo portal Eventos, e vai servir para informar a nossa divisão de comunicação também, que pode fazer uma divulgação diferente do que é feito, do que tem sido feito até aqui, né? Então a ideia é começar a pescar mais coisas de lá para divulgar, né? Isso em termos de divulgação, e aí em termos de relatórios, anuário estatístico também, a gente teve conversas lá com o pessoal do Egida, e a mesma coisa, né? Assim, em relação aos órgãos da Pró-Reitoria, toda vez que tem que fazer relatório de fim de ano, anuário estatístico, a gente tem que ficar correndo atrás manualmente, né? Pedindo dados para todo mundo. E aí isso entra no anuário estatístico, mas as coisas que são feitas pelas unidades, muitas vezes não aparecem em lugar nenhum. É como se não existissem, né? Porque elas não entram nem aqui nem ali. Né? E assim, se todo mundo cadastrar no Apollo, o Egida já entende que foram atividades de extensão ou de cultura e extensão que a USP fez. Né? E aí eles simplesmente também vão pescar esses dados de lá, ninguém precisa ficar pedindo nada manualmente, e também não tem risco de essas coisas ficarem invisíveis para a USP, né? Então acho que mais ou menos isso. Não sei se ficou claro, mas qualquer coisa vocês me avisam que eu explico mais. Obrigado, Michel. A questão dos relatórios de evento, na verdade, ela já existe. Vou mostrar aqui um pouquinho. Aqui no menu de eventos, ele tem esse menu relatórios gerenciais. Então, aqui pode ser total de eventos por unidade, por grande área, por linha de extensão, por área de extensão, por evento. Tem um relatório em que se seleciona os campos em que quer que sejam exibidos. Então, na verdade, esse relatório ele já existe. Quanto à questão do fluxo de aprovação, isso vai depender da reformulação desse módulo, mas no momento não é feito, não é uma das prioridades que os eventos sejam aprovados. Por conta da gente receber um número menor de eventos do que realmente ocorrem, na verdade, a ideia inicial é de que oferecer mais ferramentas para que os eventos sejam
mais cadastrados e a gente possa ter esses dados automaticamente com interface corrigida, né, com relatório estatístico, né, e depois verificar as necessidades das unidades quanto a esses eventos que estão sendo cadastrados. Porque o que ocorre hoje realmente é que os eventos não são cadastrados, né? Então, quando são cadastrados, muitas vezes não estão no formato correto, tá? Então, a primeira ideia nessa reformulação vai ser o oferecimento de ferramentas. Wanda, eu vou verificar os perfis, mas se você precisar do relatório, você pode solicitar para a gente por e-mail que a gente envia, tá? Dos eventos cadastrados. Deixa eu perguntar, eu tinha colocado lá em cima, todos os eventos podem ser cadastrados, então? Qualquer tipo, mesmo os que não são, assim, de cultura e extensão, por exemplo, um seminário de pesquisa, ele pode ser cadastrado, porque é o entendimento que a Comissão de Cultura tem aqui é que somente os que são organizados pela CCX ou que tenham caráter de cultura e extensão. Então, eu posso cadastrar todos. Não, o caráter tá certo. Ou tem uma interface com a cultura extensão, ou organizado pela cultura extensão. Ele pode ter uma interface com a pesquisa, mas se ele for exclusivamente de pesquisa, ele não tem por que estar na Polo, né? Ele tem que estar no Janus, né? Não sei, acho que é o Janus, né? Então, tem que estar no sistema da pesquisa. No sistema Apollo são os eventos que de cultura e extensão ou com interface com a cultura e extensão. O da pesquisa é o Atena, mas eu acho que não tem essa opção de cadastrar eventos lá. Eu ia falar sobre esse relatório que você falou que dá para baixar, mas eu acho que não são todos os perfis, é isso? Que estão... Eu vou dar uma checada em quais perfis são, eu mando para vocês depois, mas ele pode solicitar para a gente pelo e-mail que a gente envia, fala a data que vocês querem, os campos que vocês precisam e a gente envia. Tá bom, obrigada. Bom, Rafa, eu creio que se fique a critério da Comissão de Cultura. Se a Comissão de Cultura entende todos os eventos como difusão, creio que ela seja a instância que decida isso. Então, hoje ainda não tem um impedimento. Creio que com essa reformulação vai ocorrer uma delimitação no COSEX de quais eventos podem ser cadastrados, mas fica a critério da Comissão de Cultura. Se a Comissão de Cultura permitiu, então faz parte. Oi, boa tarde. Eu vou repetir a pergunta que passou, que é o seguinte: em relação a 2 unidades, você preferencialmente você tem que cadastrar por uma só, é isso? Se for parceria. Ponto. Abriu, cadastrou por uma só, é isso? Isso, por uma só. Beleza. A segunda questão é o seguinte: no caso, vocês tiveram algum feedback de alunos, assim, em relação às funcionalidades do aplicativo? Vocês ouviram os alunos para ver como é que foi? Vocês fizeram uma pesquisa? Que teve uma época que ele falhou um pouquinho, né? Então, eu vi o pessoal falando, não está entrando, tal, alguns eventos que aconteceram aqui. Aí eu queria saber se vocês fizeram alguma pesquisa, conversaram, para pegar sugestões. Sim, quando houve essa integração com a pós-graduação, ele deu bastante problema. Só que acabou que não era a nossa parte que estava dando problema. Então, acabou que a parte da pós-graduação deu problemas, reclamações foram para eles, ficou meio confuso, resolveram e a gente não ficou mais sabendo se teve algum problema. Eu creio que talvez tenha sido alterado algum contato, que esses e-mails não estão mais chegando com tanta frequência para a gente. Eu vou checar isso, eu até nem sabia que estava com esse problema na câmera, eu não sei se saiu uma versão, eu vou checar tudo e vou entrar em contato com o pessoal para a gente saber se houve alguma alteração nisso. Eu sei que teve esse problema quando teve a integração com a pós-graduação, mas
pelo que eu estava sabendo, tinha sido resolvido. Então, essas foram as últimas notícias. Não, perfeitinho. A minha pergunta era mais porque, assim, quando eu vi que lançaram, eu falei: "Nossa, legal", porque parece que isso incentiva mais para o pessoal frequentar os eventos. Eu entendi que era uma iniciativa nesse sentido, né, de, Isso. entre outras coisas, fortalecer um pouco a divulgação, etcétera, e fazer com que as pessoas se interessassem pelas atividades, né, culturais que não necessariamente estivessem ligadas a alguma coisa de graduação, etcétera e tal, e entre outros assuntos, não puramente acadêmica, por dizer assim, né. Então eu achei bem interessante no começo, mas aí depois eu peguei e fiquei sabendo um pouco dessas coisas e queria entender, mas o objetivo inicial era esse, né, era Sim. tá, A só isso. divulgação dos eventos que na época até se falava nos eventos invisíveis, né? Porque a USP produz muito e muitas vezes a própria comunidade não fica sabendo disso. Então, Entendi. era essa a intenção, de que a pessoa, a partir do momento que ela tem o aplicativo e ela está aqui dentro, né, ou está lá no EASH, ou está aqui no campus, ou num dos campi do interior, né, se ela já está lá, ela entrasse no aplicativo e olhasse o que tem hoje, né, dele ser Entendi. meio que essa agenda. Ah, bacana. Não, essa questão dos alunos era para poder ver, né, o usuário final aí, por isso, se vocês não fizeram, fica a sugestão, de repente, dar uma, né, se possível, né, ouvir a galera e ver o que tá, né, que vocês estão gostando, enfim. Era isso. Obrigado pela atenção. Tem Esses cursos ou atividades são emitidos certificados? dos eventos não emite certificado pelo Apollo. Não, né? Não. Tá certo. Obrigada. Como o Apollo não controla a inscrição, a gente não tem como emitir o certificado, só sendo um pouco mais explicativo, né? Então, como a inscrição não é pelo Apollo, o Apollo não pode verificar essa presença e não dá para emitir o certificado pelo Apollo. Valderes, se o curso ou o evento? Se for o evento, sim, dá para ser cancelado e sim, ele não aparece no certificado. Tá. Então, o evento, quando ele é cancelado, ele é excluído do relatório. Essa questão de uma ferramenta geral, ela é mais complexa, pode ser sugerido, mas ela é uma questão mais não é o que existe hoje, teria que ser um outro sistema, e aí sai do Apollo, então seria um sistema como o de bolsas. As bolsas de cultura e extensão antes ficavam no Apollo, hoje elas não ficam mais no Apollo. São bolsas gerais da universidade, são controladas por um outro sistema. Então seria um novo sistema, é uma coisa muito mais complexa e é uma coisa que normalmente não vem das nossas do nosso âmbito para fora, vem mais da reitoria como um projeto e é implantado. Agradeço a presença de todos. Uma ótima tarde. Até a próxima.